E aí, vocês estão curiosos para saber como é que eu vou fazer esse casaco aqui? Foi eu mesma que fiz, ficou lindo e maravilhoso. Ele pode subir o zíper até aqui em cima, fazer uma gola alta. Ele pode descer um pouco mais também. Eu coloquei o bolso assim, ó, pra gente colocar as mãos aqui. Eu fiz um punho diferente daquele outro e ficou muito legal. E além do mais, eu fiz uma touca, gente, pra caso tiver muito frio, né? Porque você sabe que uma hora o frio pega a gente de surpresa, ó. Se você quiser saber como que eu fiz, no passo a passo, é só seguir esse vídeo. Espero que gostem, que deixem seu joinha desde já assim, ó. Porque eu amei fazer isso aqui. Olá! Estão chegando agora? Sejam bem-vindos. Aqueles que já estão comigo, siga até o final do vídeo que eu tenho uma dica perfeita para você fazer um casaco. Então, vou tirar a medida nessa aqui, porque eu sou aquela costureira de moda antiga e eu faço por medidas. É só a gente ter paciência. Então, eu vou fazer com esse modelo, entendeu? Porque eu amo essa blusa, mas você pode fazer com a blusa que você gostar. Eu gosto dessa aqui porque ela se transforma numa gola alta e ela também faz isso, entendeu? Então, eu acho muito prático. Para isso, eu comprei esse zíper aqui. Não tem importância ele ser grande não, porque depois eu vou eliminar aqui, né? Vou colocar no tamanho certo e depois a gente passa costura aqui, ó, com uma linha mais grossa, bem firme, pra ela não ceder pra baixo, né? E o tecido, olha aqui. É quase que o mesmo daquela cobertinha da rua. É porque eu queria uma mais lisa, assim, ó. Aí é esse aqui, ó, com o mesmo tecido, ó. Então, mas só que desse é do lado dele é lisinho, tá vendo? Mas não incomoda, eu acho que é gostoso também. Então, nessas lojas de tecido tem, gente. Não é assim muito baratinho não, mas se a gente for comprar um casaco desse depois de pronto, vai sair bem mais caro do que a gente fazer, né? E é só ter paciência, sigam-me. Eu vou fazer a medida direitinho, vou explicar pra vocês como que eu faço. Se vocês quiserem usar a fita, também fique à vontade. A gente tira a medida na própria roupa, né? Aqui no caso, ó, a gente tira a medida do ombro, tira a medida da manga, né? E pra quem vai comprar o tecido, gente, a gente compra a altura do que a gente quer a blusa, né, o casaco. Você compra aqui a altura mais a manga. Então, quer dizer, com essa altura mais a medida do tamanho da manga vai ser o tecido que a gente vai comprar. O meu, se eu não me engano, é 2 metros. Aí eu vou começar. Então, é isso aí. Pra você que entrou agora, já deixa seu joinha pra mim, que às vezes depois vai se empolgar, vai esquecer no final, né? E pra quem tá chegando, ó, se inscrevam, permaneçam comigo, vamos junto nessa. Então, gente, eu preferia assim deixar o tecido dobrado do lado do avesso, porque ele fica mais fácil da gente ver o lugar que a gente tem que cortar, não é mesmo? Esse aqui eu vou deixar além do 1 centímetro a mais, porque eu acho que ele pode ficar um pouquinho a mais, maior. Aí, se você vai deixar um pouquinho a mais, você deixa o centímetro a mais, né? No caso aqui, ó. Se eu deixar 1 centímetro a mais, eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar outro centímetro para depois cortar. Porque eu vou costurar 1 centímetro, entendeu? Aí aqui, como eu vou deixar ele um pouquinho mais largo, eu já deixo a largura aqui, 1 centímetro apenas. Isso quer dizer que aqui eu só posso colocar mais um, pra não ficar muito na beiradinha, né? E aqui já tá medido certinho, ó. A gente tem que ir medindo, segurando e fazendo os pontos. No caso aqui, eu vou fazer com a caneta. Daqui a pouco eu faço pra vocês e mostro. E aqui, tá vendo? Já tá bem firme, todos eles tá dobrados muito juntinhos, olha. Aqui tá dobrado bem juntinho pra ficar bem ajustado, né? Aqui, tá vendo? Aí eu vou seguindo, ó. Aqui, como tá vendo, essa costura aqui, que é das costas do pescoço, ó, aqui eu já vou deixar a costura. A parte de trás
tem que ficar maior pra ela vir pra frente, pra dar caída pra frente, senão a blusa fica empinando. Então, vou fazer com essa gola, né? Aí, no caso, esse recorte aqui, eu vou fazer depois. Agora, eu vou cortar ele reto aqui e deixar essa parte aqui. Então, é assim que eu faço por medida, gente. Não precisa ser muita, de ficar com muito sofrimento, né? Então, vai ser simples. A hora que eu cortar, eu volto a mostrar pra vocês. Então, gente, aqui, ó, recapitulando, aqui tem uma costura. Nesse aqui é uma costura. Então, ele é dobrado pra cima. Então, eu vou tirar nada, aqui, ó. Se aqui a costura é 2 centímetros, eu vou marcar 2 centímetros pra cima. Eu tenho até a fita aqui, mas eu já acostumei tanto ficar medindo com as mãos que eu não me lembro muito dessa fita. Se bem que ela é uma aliada perfeita, né? Mas olha. E do lado de cá, a gente tem que lembrar que, ó, o tecido não cede. No comprimento, ele não pode ceder. Ele vai ceder um pouquinho, esse aqui cede um pouquinho nas laterais. Assim, na horizontal, né? Então, eu vou medir aqui, ó. Lembrando que tem que deixar um pouquinho da costura, porque vai dobrar, né? Então, se esse aqui tem... A dobrinha aqui tem 3 centímetros, eu vou deixar 4, porque vai ter a costura, né? Vai ter a dobrinha. Então, eu vou colocar um pouquinho pra cima, porque eu quero a minha um pouquinho maior, entenderam? Então, quer dizer, se aqui eu vou marcar no 4 aqui, ó. Porque aqui depois, essa parte aqui vai dobrar, ela vai entrar pra cá e vai fazer a barra. Essa barrinha que tá aqui pra prender esse bolso, ó. Então, é o seguinte, aqui tá tudo marcadinho, né? E a gente tem que lembrar, gente, antes ficar um pouquinho maior do que cortar o tecido errado. A responsabilidade a gente tem que pensar demais. A melhor coisa é a gente tá tranquila, num lugar em silêncio, a gente tá de preferência sozinho, porque eu gosto muito de cortar o tecido à noite. Que eu fico ali calma, concentrada, porque às vezes um deslize que a gente dá, a gente erra. Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui eu já marco onde que é a manga, né? Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito aí. Aqui, ó, eu já vou deixar a costura também pra cima, né? Marca um pouquinho pra cima e vem aqui, ó. Aqui eu vou deixando só o tamanho da costura, ó. Ele não pode ser costurado muito na beiradinha, porque ele solta um pouco de pluma, né? E pra quem quiser, gente, fazer ele com forro, a gente pode fazer. Mas como que eu acho que já que esse tecido é bem quente, eu acho que se eu colocar um forro nele, às vezes eu vou colocar ou nas costas e assim, mas aí ele fica, às vezes ele vai ficar muito quente, né? Porque ele é bem concentrado de plumas. E aqui em cima a mesma coisa, eu vou marcar, ver se faço pra vocês melhor aqui, ó. Aqui, se aqui a costura do ombro é aqui, eu vou marcar pra cá. Ó, tá vendo? Ó, aqui é a costura. Então, eu deixo pra cá, porque depois tem que lembrar que tem que ter a costura. E isso aqui é como eu falei pra vocês. Essa parte aqui, essa aqui não tem muita caída, não. Mas eu vou fazer uma caída maior nela. Então, eu vou até aqui em cima. E vocês viram que tem um declínio? Então, vai vir aqui, ó. Entendeu? A caneta não tá marcando muito bem, né? Mas é aqui. Aí, eu dou uma ligeira caída na costura aqui. Porque aí ela vai vir pra cá, pra poder dar caída na parte da frente, entenderam? Aí, aqui, ó, se aqui é a costura da gola, eu venho pra cá dela. Porque eu tenho que deixar a costura aqui também. Entenderam? Até que eu deixei errado, eu tenho que deixar mais pra frente aqui. Ó, entendeu? A gente tem que lembrar que o tecido cede um pouquinho, então por isso que você tem que dar uma firmada no tecido. Se acharem preferível colocar um alfinete, mas como aqui eu achei que aderiu bem, eu vou deixar. E aqui eu já deixo marcado também a minha gola, que é esse modelo que eu quero, mas o modelo que vocês quiserem, é só seguir passo a passo dele, entenderam? E espero que a gente faça um lindo casaco, né, gente? E o frio tá até indo embora, né? Ah, mas ele vai voltar, aquele dia que chega assim, aquele dia que você fala, meu Deus, e agora? Não tem nada arrumado, né? Mas não vai me pegar desprevenida, nem você. Se você tem uma cobertinha aí também, vamos lá fazer. O passo a passo é esse aqui, tá bom?
Me sigam que eu vou ensinar direitinho. Deixa seu joinha pra mim. Se inscreva no meu canal, tá bom? Vamos lá, gente. Pra vocês que falaram que eu fiz o outro casaco, mas não cortei, né? Então, as medidas já foram aqui. Já medi os 67 centímetros de fora a fora do comprimento, né? Porque... E aqui, lembrei que eu deixei um pouquinho mais aqui, né? Então, aqui agora é só seguir e cortar. Já medi daqui pra lá, que deu 67 centímetros. Eu fui medindo. Então, aqui já tá pronto. E esse tecido aqui, gente, solta muita pluma. Por isso que eu acho o melhor dele que tem que cortar do avesso, entende? Que aí a gente vai ter mais certeza do rumo que tá cortando. Ele é bem enjoado pra mexer, porque ele solta muito. Entenderam? Ó, eu dei até uma errada aqui, porque essa tesoura minha não tá boa, não. A gente tem que ter uma tesoura melhor, viu? É porque a minha tesoura não tá bem, não tá legal. Então tá tudo certinho, porque aqui ele não pode ficar afastado nem nada, pra não sair errado, né? Aí aqui eu já vou cortar também. E o interessante é a gente cortar as duas partes juntas, por isso que a tesoura tem que estar boa. Eu passando o risco, eu ainda corto um pouquinho pra cá do risco, porque ele vai desfiando, né? Então, é o melhor a gente deixar antes sobrar, igual eu falei pra vocês, antes sobrar do que faltar. Na costura, a gente não tem meio termo, a gente não... Ou é ou é. Então, não pode errar. Tem que ter muita certeza do que a gente quer. Tá vendo que se aqui eu cortei aqui, se eu medir aqui, eu vou cortar aqui, eu acabo cortando um pouquinho mais pra cima. Entendeu? Então, aqui agora eu vou seguir ali. Como vocês podem ver, eu já cortei a parte das costas, ó. Sempre deixando um pouco maior do que a gente já mediu, porque esse tecido, ele é cruel, gente. Olha pra vocês terem uma noção de tanto de plumas que ele vai soltando. Olha. Mas é muita mesmo. A gente já pode ficar num lugar sabendo que vai sujar muito a casa, olha. Mas depois que costura, ele para, entendeu? Aí ele não vai soltar mais. Mas até dar início, a gente vai ter que conviver com isso. Agora eu vou passar para a parte da frente. Uma dica, como vocês estão vendo, ela é fechada aqui. Então, ela não tem uma costura nesse intervalo aqui, entendeu? Então, ela pode ser... A medida vai ser a mesma das costas, na largura um pouco mais estreita. Aí, eu venho fazer depois na parte da... hora que eu recortar aqui, eu vou fazer a cava maior, que é na parte da frente tem que ter uma cava maiorzinha aqui, né? Ela tem que ser mais cavada. E aqui eu vou deixar um pouco menor, porque a parte de trás já vai ficar maior, entenderam? Aqui, ó. Porque a parte de trás ficando maior, ela vai vir cobrir aqui, né? Aí, mas por enquanto eu vou cortar do mesmo tamanho. Depois eu vou tirar, fazer os recortes necessários. Só que esse tecido aqui, gente, ele escorrega bastante. Então, esse aqui eu vou dar uma firmada maior nele. Porque senão a outra parte sai muito errada, né? Aqui também eu tive que colocar aqui em cima de um móvel aqui, porque ele é pesado, aí ele ia escorrer, né? E na hora de cortar ele sai do lugar. Aí uma parte fica menor que a outra. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. E esse aí que é o corte sob medidas, né? Que eu faço, eu não tiro muito só na fita, eu pego uma medida de outra roupa feita pra fazer o meu. Isso aqui era a dica da minha mãe. Minha mãe foi costureira uma vida toda. Ela usava a fita, mas em determinados lugares. E aqui, pra gente que tá começando, você que quer tentar fazer, compra um tecido aí mais em conta, compra uma flanelado e tenta. A hora que você pegar confiança, você começa a fazer também, assim como eu. Que não sou profissional, mas sou uma aprendiz. E quero ensinar pra vocês. Bora lá, tem mais. E pra não precisar medir aqui pra ficar menor, olha aqui como que eu fiz, gente. Ó. Eu vou deixar aqui, ó. Um pouquinho puxado pra trás, entendeu? É só você puxar pra cá, firmar bem aqui. Agora aqui você pode cortar rente, sem ter medo. Porque aqui atrás, aqui você já deixou uma partezinha menorzinha um pouquinho, né? Não pode ser muita coisa, gente. Pra vocês verem que eu já deixei a
parte da frente, né, um pouquinho mais baixa, ó. Porque aqui agora a costura vai ceder pra frente aqui, né. E isso aqui é da gola, né. E aqui eu já dei o recorte da manga, ó. Fiz a cava maior, né. Então, por isso que a gente pode, quando não tem costura aqui e nem nas costas, a gente pode cortar do mesmo tamanho e depois adaptar. Não precisa de assustar muito, porque esse tecido aqui não sai muito retinho. A gente acerta na costura. O importante é que ele não fica menor. Porque olha, pra vocês terem noção, como ele solta, meu Deus, olha aqui. Ele já cai os pedaços, ó. Mas não se assusta não, depois, olha. Depois ele para com isso. Então vai ficar perfeito. Gente, a manga do mesmo jeito. A gente acerta ela direitinho. A manga não precisa de eu deixar mais larga. Só esse punho que eu acho ele horrível. Foi um pecado fazer essa blusa assim. A única coisa que eu não gosto nela é desse punho. Mas eu vou fazer um punho diferente aqui. Tirar esse nada desse aqui. Então, vai ser assim também, dobradinho. A gente tem que lembrar, gente, que tem que aproveitar bem o tecido. Porque tudo vai ser medido, né? Qualquer um deslize que você cortar errado, você já perde o tecido. A gente não precisa de ter pressa para cortar, tem que pensar em todos os detalhes. Então, vamos lá, né? Você já deixa o seu joinha para mim. Compartilha no meu canal. E vamos nós juntos trocar ideias. Eu vejo a sua ideia, você vê a minha e assim a gente vai levando, né? Gente, olha aqui no contorno da manga, ó. Eu vou medir nela ali, dobrei ela pra dentro, né? Dobrei a blusa toda pra dentro. E vou lá na costurinha da manga, onde é que tá a divisa da manga. E vou marcando o tamanho dela, o formato dela, ó. Eu já cortei ela até aqui, né? E ali eu já dei o início que eu vou vir aqui. E eu vou vir deixando exatamente o tamanho também. Que tem que ser e segurando, ó, e marcando. E tendo certeza do que tá marcando, né, gente? Porque não pode ter surpresa desagradável. Ó, tá vendo? Aqui eu seguro bem aqui pra poder marcar 1 centímetro ou mais um pouquinho. Esse tecido desfia bem, então tem que ser 1 centímetro bem medido. Eu marco um dedo assim, ó. Um dedo de mineira, né? E vou indo. Eu sempre marco, mas eu corto um pouquinho pra cima, porque você viu que ela desfia. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, gente, como vocês verem, sempre que eu corto uma parte, eu já reaproveito a medida pra ficar mais pra segurança. Corto do outro lado. Vocês vejam o tanto que esse tecido é cheio de surpresa. Ele é cheio de dificuldade com a tesoura. A minha tesoura não tá boa. Vocês procuram uma tesoura boa aí pra cortar. E esse tecido aqui, gente, é o mesmo, aquele da cobertinha, sabe? Aquele dos ambulantes, ó. Ele é fofinho demais, muito delícia. Só que essa aqui, ela tem só a parte de dentro, é lisinha. É porque essa aqui foi contada no metro, né? Lembrando pra quem ainda não entendeu aí. Mas pode ser feita também de uma cobertinha. Daquelas que compram no camelódromo. Nos camelôs, né? Em geral, nos vendedores ambulantes aí. Que a gente cobra de cobrir. E ela serve também pra fazer isso. Então, já reaproveitei. Já dobrei aqui bem certinho. Reaproveitando, virei o tecido pra pensar no tecido aqui que não pode desperdiçar, né? Aqui ficou um pouco mais largo, porque aqui embaixo é estreitinho, que vai dar rente no mesmo pique ali. Entendeu? Então, depois de eu segurar bem aqui, de eu marcar bem a distância, porque o pano é fofinho, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Pra você que vai fazer sob medidas assim, pra não ter surpresa desagradável, né? Então, aqui a gente vai... O tecido não tem muito jeito de ir certo, por causa que ele é fofo demais e a minha tesoura, como eu já falei, não tá boa. Tem que ter cuidado para não cortar menor que a outra, porque como ele é fofinho, a gente sempre tem um pouco mais de dificuldade de saber a distância, né? Tem que saber se o tecido de baixo tá espichadinho, se não tem dobrinhas, né? Eu acho que até esse aqui vai ter que cortar uma parte depois a outra, porque tá... Minha tesoura não tá cortando, ela tá mastigando.
Oh, mas logo hoje que ela tinha que fazer essa gracinha. Então, gente, não se assuste questão de pluma aqui, porque depois que costura, ele para de soltar, viu? Não, isso não permanece, não. Dá muita agonia na gente. A gente tem que estar num lugar bem reservado, porque senão você bagunça a casa toda. A não ser que você tenha um ateliê, né? Mas quem tem ateliê não vai cortar assim, tão rústico, né? Mas que o resultado vai ser maravilhoso. Isso vocês podem ter certeza. Gente, que tal depois vocês dar uma olhadinha lá nos outros vídeos, ver minhas outras dicas? Eu tenho uma dica aí, um vídeo aí da pamonha pronta para cozinhar que tá bombando. Só que quando eu fiz a primeira vez que eu estava fazendo, gente, eu não sabia editar. Aí a, a pamonha ficou parcelada os vídeos, sabe? Eu não coloquei tudo num só. Eu não consegui entender como que juntava os vídeos. Eu filmei separadinho e não dava conta de montar. Aí só aparece uma parte, não fica um vídeo inteiro. Mas aí eu gostaria que vocês fossem lá dar uma olhadinha. E os outros também, ó. Deixa lá meu joinha, gente. Beijo. Até daqui. Tô seguindo. Sigam aí. E como vocês verem, eu já marquei a gola, né? Que essa gola assim, aí eu vim com ela vai ter uma costura no meio. Então, quer dizer que ela vai ser de dupla face, ó. Ela é dupla face. Então, tem uma costura aqui, aí eu vim seguindo também, igualzinho eu fiz com a manga. Eu vim seguindo, eu coloquei a manga, eu coloquei a gola aqui. Dobrei ela assim, ó. Ó. E aqui eu coloquei ali, né? E vim suspendendo ela aqui, ó. E marcando lá de dentro, entenderam? Ó. Vim contornando, contornando certinho até chegar aqui embaixo, ó. Tem que ter muita atenção. Então, gente, eu vou começar meu casaco, né? Eu vou começar pregando o punho. Ó. Eu já começo pelas partes menores. Vou pregar o punho. Veja aqui. Ó, vou pregar essa parte, né? Depois eu vou virar assim. Que vai ficar assim. Entendeu? Então, vamos passo a passo. Gente, uma dica lá do ateliê da Mara Cristina, do ateliê Menina Prendada. Quando a sua máquina começar a soltar a linha, sair muita linha da canelinha, você pega um fio dental e limpa. Principalmente quando a gente tá costurando um tecido que solta essa pluminha igual esse aqui. Aí você passa aqui nessa voltinha assim, ó. E limpa bem, ó. Maravilha de dica, viu, Mara? Maravilha. O ateliê Menina Prendada, da Mara Cristina, de Uberaba. Muito obrigada pela dica, Mara. Valeu. Aqui na parte de trás eu fiz essa nervura aqui nas costas, né? Pra dar uma cinturada nele. Ainda fiz uma touca pra colocar avulso, né? Fiz ela, quando tiver muito frio, né? Daqui a pouco eu vou vestir pra vocês verem como que vai ficar. Ok? Gente, olha aqui o resultado final. Olha que lindo que ficou o meu casaco. Olha. Maravilhoso. Aqui ele pode ficar aberto, que ele faz uma gola, né? E ele pode fechar aqui também. Eu amei. Muito bom, muito fácil. Fácil de fazer, não. Esse tecido aí, ele dá muita pluma. A gente fica desesperada com tanta pluma que parece. Mas depois que costura, ela some. Mas vale a pena, gente, porque um casaco desse, pra comprar ele vai sair bem mais caro, né? Então, eu amei fazer. É uma coisa que a gente valoriza quando a gente faz, né? Eu adorei. Espero que tenham gostado. Já deixa aí pra mim o joinha, né? Se inscrevam aqui no canal.
E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Venham ficar com a Maria Machado mais uma vez. Obrigada, gente. Beijo!